Olá, povo. Oi, atemporal. Não vou ficar falando aquele negócio de boa tarde, boa noite, bom dia. Oi. Oi, olá. How? Como é que está? How are you? Em homenagem aos nossos amiguinhos que saíram, hoje é o programa 24. Programa 24. É. Ah, eu não vou falar nada. Não, mas é homenagem a eles. Podia ser o programa 25, 30, não tem nada a ver. Não, Nem jogo no bicho. eu também não. Eu Então vou tá. ficar na minha. O povo, 24º Não vou entrar no programa. mérito dessa questão. Não é, né? Agora que eles não estão aqui por perto, a gente não pode. Não. Você Depois nos dedam. Quando a gente sai, os caras aqui dentro. As câmeras são tudo sacana, Eles depois nos dedam. mas só pra pegar fogo, né? ficar na Então minha. tá. Então, 24º programa. Já deu pra fazer um monte de matéria, mas tem bastante coisa ainda. Nós estamos fazendo a prova de 2013, ainda tem a última. 2012, aliás. 2012 tem a 2013 e a última ainda antes do Enem. 2014. Beleza? Hoje eu conversei com o rapazinho aqui do lado, ele falou que ele vai resolver todas as questões de matemática, é isso? Você é do bebê. Eu participo nas suas lá. Eu vou provar pra você que tem questões. Oi, pessoal. Oi. Tem questões pra todo mundo nessa prova. Eu vou provar pra você. Eu vou me negar. O segundo cara que eu vou me negar tá junto aqui. Primeiro o Laércio, agora esse cara. O do Laércio por causa de você estar junto no duplo assassinato, né? Bom, vamos fazer a chamada. Coruguinha, eu... O rapaz aqui, que eu não sei que fruta é essa aqui, mas eu não vou Tomate falar. é o raio que o parta. Você conhece, não? Você sabe essa pessoa, não? Conhece? Vamos lá, chamada feita. Lá é... Não, eu tô brincando, essa pessoa tá lá. A Paula, quando montou minha aula, ela escreveu fração, mas ela tava chapadinha. Tá? Se ela pegasse o professor, começa o dia de aula, hoje, por exemplo, que a gente tá gravando, a gente coloca assim, 9 do 9. Ela chega na sala de aula, encontra 9 do 9, ela fala assim, hoje é aula sobre frações. Eu falei assim, não, isso é data. Então ela estava chapadinha. Qualquer coisa que desse para escrever como fração, ela colocou assim, tema da aula, fração. Não, isso é aluno traumatizado, cara. Eu já vi. Isso é aluno traumatizado. Ele não pode ver que é fração. Teve uma vez, já que você está falando isso, teve uma vez que entrei na sala de aula de um cursinho aí, e tinha uma criatura revoltada, porque hoje no cursinho você faz um levantamento assim sobre exatas, eu posso te garantir, numa sala com 100. Se 5 falar que vão fazer alguma coisa de exatas, é muito. É muito. Você pegou uma turma especial já. O resto tá ali só para curtir, porque o pai falou que se ele não sair da sala de aula, dá-lhe um cacete. Então, tá fazendo. Daí eu escrevi o negócio, daqui a pouco coloquei a data, o cara colocou, tudo bem, dá um e-mail. Eu sei fazer isso, mas da onde veio isso daí? Não sei de onde veio a conta. É data, filho. A data, calma. O desgraçado dividiu o troço. Eu estava tão traumatizado, é sério, não. E eu para sacanear mais ainda, eu chego na sala de aula, daí, a data de hoje eu coloco isso aqui no quadro. Tu também sacaneia, né? Não, daí assim, qual é a pergunta? Se ninguém perguntar nada, fica ali. Um dia alguém entendeu. Vamos lá, então. Questão 145, para lembrar daquele teu famoso carro, ó. Lembra do? Pois é. Fiat 147, tá ali. E eu tive mesmo. Você teve um Pois é? Tive 2 Fiat 147. Sabe que o apelido é Pois é, né? Pois é. E daí parou? Pois é. E daí aconteceu? Pois é. Bom, ó, em um certo teatro, então lá, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Eu nunca vi isso na minha vida, tá? Mas tudo bem, vai. Eu acho que é o desenho, né, das cadeiras escuras. Então, cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Olha que bonitinho. Então tá lá, tem o setor 3, aquele que se fica feliz porque você pegou a primeira cadeira da frente ali, ele falou assim, não, o setor 3 é aquele depois do caminhão. Tem 8 setores na frente, tem o caminhão, a arquibancada, o lago, deu o setor 3. Você está vendo que eu estou com rapidez para fazer isso? Não, eu tô percebendo, que você está sendo rápido. O que a Paula falou, então lá, a razão. Razão lembra divisão. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, razão, já sei que é divisão, quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras, ao total de cadeiras. Bicho, se você dar um troço desse, cara, eu vou responder todas as tuas questões erradas. Olha que bonitinho. Me deixa de fora. Mas por favor, Não, olha. me deixa de fora. Qual é a fraçãozinha que representa o total de cadeiras reservadas sobre o total de cadeiras? Olha que coisa difícil. Essa aqui foi aquela que o cara tava falando assim, mãe... Eu vou sair contando as cadeiras. É isso. O cara vai chegar em casa e vai assim, mãe, acertei uma questão assim de cara, mãe, você nem acredita. Eu vou sair contando essas cadeiras. E as outras 44? As outras 44 não tenho certeza, mas essa... Bom, é isso, ó. Então, assim, as escuras estão reservadas. Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eu contei errado? 4. Tem mais um, 17. Tem uma cadeira no meio. Quase não chama atenção, né? Só? Não. Tá bom de vista, hein, meu filho? Eu tô enxergando quase dentro do quadro aqui, rapaz. Então, ó, eu já sei que a razão é 17, 17. Olha que sacanagem, só pra... Brincaram com um monte.
Mas que nem fala o titio Mocelin. Como eu sei que em cima é o número de cadeiras reservadas, então o 17 tem que estar em cima. Ah, o titio Mocelin diz isso? Sabe que o titio Mocelin tem uma teoria bem bacana, né? É. Ele tem uma teoria que, assim, depois de uma primeira lida, cai de 20% de chance de você chutar para 50%. Ou aumenta de 50%, porque simplesmente ele descobre que a maioria das alternativas estão ali só para... Só para fazer espaço. Vou contar uma história que eles não estão sabendo aí. Sabe o que a gente fala entre nós dois aí, porque ninguém escuta. Isso mesmo. Isso era mais ou menos que nem horóscopo em jornal. Você lembra? O pessoal estava junto e deixou assim, 2, 1. 1. Perdeu, cara. Ai, aquário, cor do dia, azul, número 28. Cuidado para passar embaixo de marquise. Funciona assim, entende? Só o Elton faz direito. Não, o Elton ele grande. estuda, a gente comprou várias coisas com ele. Inclusive, pessoal, tá? mandem perguntas para o Elton. Mandem perguntas sobre o seu signo. Mandem perguntas sobre qual signo combina com o seu. O Elton, ele é especialista nisso, né? Tem muito astrólogo. Perguntem por carta. O pessoal aqui no estúdio entrega para ele. Entrega. Você sabe que tem muito astrólogo que ele prevê o dia da tua morte. O Elton, depois de 25 anos de física... depois disso que nós fizemos, ele vai prever uma morte de nós dois. Não, mas não é sério não, cara. 25... certinho na morte de nós dois. Não, eu te provo, é sério. Depois de 25 anos fazendo física, ele consegue prever o dia do nascimento das pessoas. É? Ele prevê, ele vai lá e tal, ele fala assim, você nasceu em tal dia e tal hora. Cara, é bom, bicho. Não, ele é bom. Mande cartas, gente. Mande cartas para Elton. Mande cartas, mande e-mails. Ele vai adorar falar sobre o seu signo. Povo, total de cadeiras reservadas, 17. Aquilo que você falou não precisa, quer ver que bonitinho? Quer ver que bonitinho com as cadeiras. Olha que bonitinho, isso aqui é uma matriz. Essa tua matriz tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Se ela tem 10 por 7, então na verdade ela vai ter 70 cadeirinhas. Daí faz que nem meus alunos. 1 dividido por 0. Você acha disso? Não? Não. Mas o que você achou? Tio Tomatinho, mas sério mesmo, o que você achou da brincadeirinha, né? Muito boa. Tranquilinha, né? Muito boa. Dá pra deixar gregos e baianos todos felizes, né? 17 sobre 70, tá lá. Gregos e baianos. Não é isso? Eu não conheço muito esses... gregos e baianos. Não é do lado ali? Eu manjo, cara, de história eu manjo, de geografia mais ainda. Não, não. Certimo. Agora é uma questão para eu gastar um tempo. Agora concentração. Agora concentração. Porque a outra foi gozação. Não, a outra foi para deixar feliz. Essa é concentração, a outra foi gozação. Então vamos lá. Uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos, produto A e produto B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Tá lá. Janeiro, fevereiro e março de 2012. Não tem o aninho aí, mas tá lá. Número de compradores de 2 produtos, A e B. Com isso, obteve este gráfico. Tá lá, tem a legendinha do lado. Como fala o titio Elton, nosso astrólogo de plantão, leia o gráfico direitinho. Então, exatamente. Então, assim, coluna B é coluna cinza, tem nome para isso, não? Ele que lê cores e tal, magenta, ele lê esse troço aí, né? Fúcsia, ele que sabe que esse nome é diferente aí, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, bicho? Bom, coluna A. De pretito, então assim, esse aqui é o cadê, o que era? O produto pretito, e essa coluna Bzinha aqui é o cinzinha. Tá lá. A loja sorteará de brinde entre os compradores do produto A, então assim, entre os compradores do produto A, sorteará um brinde e outro brinde, 2 coisas diferentes entre os compradores do produto B. Qual é a probabilidade? Vamos lá, primeiro lembrar o que é probabilidade. Probabilidade de um jeito bem vagabundo, por isso que a Paula colocou razão lá. É uma razão entre o quê? O que lhe é favorável sobre o número total de chances. O que é favorável? De um jeito bem vagabundo, é o que você quer. E o que eu quero saber? Na verdade, eu quero saber, assim, qual é a probabilidade de que os 2 sorteados tenham feito suas compras em fevereiro. E aí aparece um monte dessas coisas. Aqui não tem muita mandinga, não, que o cara vai ter que fazer trabalho braçal, porque tá tudo diferente aí. Beleza? Então, assim, povo, vamos fazer por partes aí. Qual é a probabilidade de que o produto A seja comprado ou seja sorteado o cara de fevereiro? Vamos ver. Tá aqui, ó. O que é a probabilidade? Favorável sobre total. Então, assim, qual é a probabilidade que o produto A tenha sido comprado em fevereiro ou que seja sorteado alguém que comprou em fevereiro?
falando português melhor. Vamos dar uma olhada lá. O que é a probabilidade? O que eu quero? O que eu quero? Que o cara que comprou em fevereiro ganhe. Quantas chances ele tem? Ou quantas pessoas tem? 30. Tranquilo? São 30 favoráveis, então é isso que eu quero. Sobre o total. Total do quê? Total dos que compraram o produto A. Olha que bonitinho, então, ó. Produto A. Tá lá. 10 de janeiro. Mais 30 aqui, 40. Mais 60 aqui. 100zinho. Então, aquele bonitinho. Qual é a probabilidade de que você encontre, ou o cara que comprou o produto A seja sorteado em fevereiro? O que eu quero? O número de criaturas que compraram em fevereiro sobre o total. Vou deixar assim. Mas dá para cortar as bolinhas, principalmente se você não for menino. Porque menino vai dar. Deu volta nos castrates, lembra? O pessoal de história ensina bastante. Lembra da igreja? O pessoal fica cantando assim? Não? Bom, na Idade Média, gente, na Idade Média... Conta a história dos castrates. Na Idade Média, para deixar os meninos... com a voz mais com a angelical. voz mais fina, é isso mais que a ilustre de figura Deus. está comentando. Isso. Ou eles davam chás que inibiam a sexualidade, né? Ou eles castravam os garotinhos. Por isso que era castrade? Exatamente. Então não corte as bolinhas. É disso que ele está falando, gente. Tá? Aí ele associou com cortando as bolinhas. Foi sem querer. Vamos lá. Qual é a probabilidade de que o produto B... Esse cara é maníaco. Qual é a probabilidade de que o produto B tenha sido premiado a criatura que comprou? Aqui tem um negocinho que é bacana. Quando se fala em probabilidade, normalmente se fala em porcentagem. E daí o cara olha assim, o primeiro deu 100%, o segundo é 100 também. E arrebenta o bico. Olha que coisinha bonitinha. A chance do cara que comprou o B estar em fevereiro é o quê? É 20. Vamos para frente. Será que não apagou ainda, né? Porque esse quadro, ó, tô falando que esse quadro adora apagar, ó. Qual é a probabilidade de que o produto B seja em fevereiro? Então, ó lá, é 20. Daí o cara vai colocar porcento. Mas olha a maldade, ó. Olha a quantidade de criaturas que compraram o OB. OB não, é o B. Olha, tá, entendi. Tem 20 aqui. Mais 40 dá, mais 20 dá 40, mais 80. 15 dias depois, é 20 sobre 120. E se a criatura, por um acaso, colocou sobre 100... Você lembra assim, eu não sei se a história também é assim, Oswaldo, mas assim, normalmente quando o cara vai montar uma prova de matemática, ou nem menos, o cara vai montar uma prova de matemática, ele coloca assim, se o aluno errar aqui, ele erra, continua a questão, acha o resultado e coloca nas alternativas. Em história é menos isso. É, mas também tem. Também tem. Ele também completa uma oração com um troço meio estranho ali, assim, ó, aqui o bicho vai se lascar. Exatamente. Então, ele faz o propósito para induzir o cara ao erro. Provavelmente, se eu fosse continuar ali, fazer 20 sobre 100, ia ter alguma coisa para brincar. Muitas vezes até colocar uma inversão no próprio texto. Isso. Você coloca uma inversão do próprio texto. E como o cara leu muito superficialmente o texto, às vezes, ele vai para lá, não, é o que está dizendo o texto. E não tem o sujeito, tem a comparação, só que está ao contrário, o cara ele faz uma inversão para enganar. Beleza. Bom, agora vamos para a parte que interessa, que é bonitinho. Então, assim, existe a probabilidade de que aconteçam duas coisas. A probabilidade de que aconteça A e B. Em matemática, união, conjuntos e tal, essa criatura, esse cara aqui chamado de intersecção, também é lido como E. E essa criatura fofa aqui, chamada de união, em teoria dos conjuntos, também é lido como OU. Como ele fala assim, qual é a probabilidade que tenha acontecido A e B? Traduza isso, A e B. Qual é a probabilidade que o cara que comprou em fevereiro ganhe o primeiro prêmio e o segundo? E esse E é vez. O pessoal no interior fala que é vez. É vez? É vez. Então, assim, a única coisa que a criatura tinha que saber mesmo é a probabilidade de um produto. O que seria? A probabilidade do primeiro ser em fevereiro, 30 sobre 100. Probabilidade do segundo ser em fevereiro, 20 sobre 120. Vou cortar os zerinhos. 2 zerinhos aqui de cima. Faz assim, com um zerinho, 2 zerinhos aqui de baixo. Vou passar limpo para depois simplificar para não virar uma zoeira. Esse 3 com esse 2 vai dar 6. Esse 10 com esse cara vai dar 120. Ainda dá para dividir por 6. Esse cara aqui vai dar 1. E esse cara aqui vai dar 20. Olha que bonitinho, letra A de ai, ai, ai. Segundo amigo meu, a letra A de I love you. I love you. I love you, né? É isso, né? Ele também fez inglês com nós. Tem o C de sexo selvagem. Esse é o Roberto que faz, mas eu tenho a leve impressão que quem faz... Tem o D de jeans. Quem faz sexo com C provavelmente tem a ver com aquele pessoal assim meio Steve Wonder, né?
Não sabe bem onde está indo. Né? Eu acho que dá problema, né? Ó. 1/20. Quando a tia Paula falou que hoje era sobre frações, os cálculos são fáceis. Ali precisa um pouquinho mais de teoria. O primeiro foi tranquilinho, isso daí já dá um pouquinho mais de... Mas o problema é que eu me perco com frações, cara. Te conto, olha, alunos descubram que o professor Oswaldo sempre teve uma grande dificuldade no colégio, que foi frações. Os caras não sempre foi uma dificuldade. Colégio pobre do interior. Eu sempre apanhei. Em vez de aprender com bolo, os caras não tinham o que levar para cortar. Não, isso. olha, brincadeira, bicho. Sempre foi a minha dor. Sério, não? Sempre foi minha dor. Eu acho que eu nunca tive professores tão bons quanto o amigo para explicarem para mim o que era frações. Aí eu olhava para aquele bicho... Não, principalmente quando fazia, então, essa história de multiplicar ou dividir frações... Ah, meu Deus. Na verdade, é uma das coisas assim, a maioria dos professores não sabe o que está fazendo isso. Existe um problema grave que agora está sendo quase corrigido, pelo menos agora tem um curso superior de magistério, né? Antigamente você fazia o normal. Exato, o normal. E era 4 aninhos e seja lá o que Deus quiser, né? Ó. Vamos lá, 150, esse é bonitinho. Fala pra mim que eu tenho só mais 2 minutos, senão vou ter que conversar da vida, Dó. 8, 9, 75, ih, morreram. Ele nem te mostrou a placa de 15. Fala que falta 1h30 ainda. Nossa, 1h30 já? Senhor. Vamos falar sobre a vida agora, então vamos conversar aqui até brincar. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Olha que bonitinho. Daí, nossa pesquisa constatou que 600 alunos falam inglês, 500 alunos falam espanhol e 300 não falam coisa alguma. Eu vou perguntar para uma pessoa sorteada aleatoriamente aqui dentro do estúdio e que manja matemática, por que você soma 600 alunos com 500 alunos, com 300 alunos, e a soma de tudo isso vai dar 1.400, sabendo que só tem na escola 1.200. Pessoas sorteadas aleatoriamente. Sim. Diga. Por quê? Porque numa escola tem 1.200 alunos, daí 600 falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam nada. Somando tudo dá 1.400. E tem 1.200 alunos. Isso. Ah, tranquilo. Aqui em mim, por favor. Você não vai dizer aquela coisa que você falou a última vez, né? Por favor. Que aluno está naquela época e tal, hormônios, você se multiplica com uma rapidez e daí no final não vai falar isso, né? Por favor, por favor. Posso responder? Por favor. Primeiro quero que você repita a pergunta. Tem 1.200 alunos, mas somando tudo... com 1.200 alunos, somando os caras que fazem uma língua, outra língua, ou não fazem nada, tem 1.400. Quer que eu responda? Por favor. Então vai agora. Não faço a menor ideia. Olha, eu vou confiar nas pessoas assim e tal. Vou fazer um levantamento rápido aqui, ó. Ideia. Cara, matemática e física foram que me levaram para a história. Pra eu ter uma ideia. Mas você não é aqueles caras assim que não sabem nada de matemática. Pré-história começou quando? 1980. Não, né? Esses números tá beleza. Não, esse aí vai tranquilo. Então, tranquilo. Então, assim, de verdade, se eu fizer um testezinho aqui, nós estamos em 5, nós dois, nossos queridos canis. Isso. Se eu fizer um teste aqui, assim, quantos gostam de algum time do Paraná? Deve ter uns 2 ou 3 aqui que vão levantar. Quantos gostam de algum time de São Paulo? Mais uns 2 ou 3. Quem gosta de algum time do Paraná? Quem gosta? Torcedor de algum time do nosso estado aqui. Ninguém. Não o Paraná Clube, mas pode ser qualquer do estado. Eu que sou torcedor do Coxa, aquela coisa desgraçada. A gente tá falando de time, bicho. É Paraná Clube? É, tem Paraná também, Clube. tem na lista, vale. Tem mais alguém? Mais alguém? São Paulo. São Paulo. Mais um, 3. E você não entra, ô criatura? Não, eu entro, meu amigo. Rio. Não. Rio Grande do Sul, Sou gaúcho, tchê. Isso aqui tem a ver com o Grêmio, né? Isso aqui é o Grêmio. Não, isso aqui é Internacional de Porto Alegre. Eu vou levar tomatada. Internacional de Porto Alegre. Se começar a somar a preferência desse cara, você vai descobrir que tem 20 aqui dentro. O que acontece? Tem alguém que tem mais do que uma preferência. Não vem me falar que tipo de alguém é esse. Exatamente. No Sul não tem isso. No Rio Grande não tem. Não, no Rio Grande não tem esse tipo de coisa. É uma preferência só, tio. Nós não temos múltiplas preferências. Tá certo. Então, o que vai acontecer ali? No meio Nós temos faca na bota, rapaz. Daqui a pouco eu vou colocar aqui aquela vassourinha e vai dar só uma chula aí, isso? Tá. Não? Bom, seguinte, povo. Se você somar aquilo ali, por que passou? Porque provavelmente tem criaturas que falam os dois idiomas. Você não tem ideia do que é uma chula, tio? Mas, guri, hoje vai ficar difícil. Você vai fazer? Não. O Tomate você não vai fazer hoje porque ele não veio de bota. Mas breve, se ele não vier, eu trago uma bota. Só uma vez trago. A vassoura vai ser fácil arranjar, ó.
Que vassoura, rapaz. Não é? Não tem nada a ver. Uma lança, um facão? Ah, não é com você. Uma lança? Garrafa também não. Que? Tchau. Antes que eu apanhe depois de todo o resto. Então, assim, pessoal, por que acontece isso? Porque normalmente quando você faz desenho com conjunto, você faz Agora uma... que eu entendi. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Garrafa não. Não. Tava fora do ar, hein? Então, olha que bonitinho. Normalmente, quando você faz exercício de conjunto, você tem uma coisa assim. Espanhol, inglês. Como falar Jaime? Sabe falar como Jaime, não? Vem cá. É isso. E aquele outro senhor que vem essa semana? Né? O Jaime aqui. Ediomar. Vem cá. Qualquer hora eu vou tirar uma casquinha do programa que ele fazia no Educativo um tempo atrás. Prometo que vou. Eu vou trazer gravado, só para você. Bom, seguinte, povo, então assim, esse aqui é o meu conjunto. Não dá para resistir. Vem cá. Ninguém escuta o que eu falei, bundiou, né? Daí, esse aqui é o meu conjunto universo. Meu conjunto universo, no caso aqui, é a escola, é o conjunto total. Eu sei que na minha escola total é 1.200. Ó, os caras já estão falando lá dentro que eu não podia ter falado bundiou. Daí, olha que bonitinho. Quando você desenha dois conjuntos, se escreve essa coisa desse jeito. Aqui no meinho são os caras que estão nos dois ao mesmo tempo. E esse cara aqui é a interseção. Intersecção. Isso aqui é um C cedilha. Faltou um tio. Então o que acontece? Quando você vai colocar os valorzinhos nessa coisa, você sabe uma coisa assim. Primeiro, tem os caras que estão no castigo aqui. Os caras que não falam coisa alguma. Cadê os caras que não falam coisa alguma aqui? 300. 300 aqui não falam nada. Daí, ali está escrito assim. 600 falam inglês e 500 falam espanhol. Meu caro amiguinho, se você pegar esses 1.200 e diminuir os 300 que não falam coisa alguma. Nada. Sobraram 300. Exatamente. Se você somar os 600 com os 500, vai dar 1.100. Por que dá 1.100? Significa que o valor que passou do meu total, esse valor que passou do meu total, são as criaturas que falam, que nem fala Jacuzada, ambos os dois conjuntamente e juntos ao mesmo tempo. Então, assim, tem 200 criaturas que falam os dois idiomas. Então, vamos ver se dá certo agora. Eu sei assim, deixa eu ver, só para pegar direitinho aqui. 600 falam inglês. Apagou os 200. Eu adoro isso aqui. Então tá lá, 200 aqui. Eu sei que 600 falam inglês, então o que acontece? Tem 400 aqui do lado. O que significa isso? Se em algum lugar do exercício ele perguntasse assim, quantas pessoas falam somente inglês? 400, somente inglês. Quantas pessoas falam inglês no total? 400 mais 200, 600. O que mais? Espanhol, 500. Eu já sei que tem 500 no espanhol. Estava escrito aqui até a tela. Sim, tem pessoas que falam espanhol, então tem 700. Não, é o contrário. Sim, porque eles falam espanhol e inglês. Aí que tá, mas esse é o contrário, você diminui o que está no meio. Sabe por que passou para 1.100? Porque ele foi calculado 2 vezes. Essa é a ideia de diminuir. Então o que acontece? Se você for fazer, depois que você montou o desenho, se for fazer uma prova real, vamos ver. 300, não falo nada, tá lá. Tá. Espanhol tem 300 mais 200, 500. Certo. O que mais? Inglês tem 200 mais 400, não, tá. 600. Espanhol era 300, tá. Isso, Somando dá os 500. Tá, e daí? E se você somar tudo, 300 mais 300 dá 600, 1.000, 1.200. A hora que você faz o desenho, está resolvido. Balança, agora vamos ver o que é para fazer. Daí, Nós não chegamos no problema ainda? Não, o cálculo está feito, agora é só uma coisinha, ó. Não, eu vou embora. Não, tio. Não, vou embora. Não, isso aqui é absurdo. Cara, tu tem noção que os alunos vão pedir para nós dois não estar junto nas próximas aulas, né? Eles podem não dizer nada, mas é divertido. Bom, daí... Eu me nego a estar aqui. Depois de tudo isso, não chegamos no problema ainda? Mas a resposta é desse tamanho. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso, qual é a probabilidade de que esse aluno... Olha que bonitinho. Viva, ó. Qual é a probabilidade de que esse aluno não fale é para você saber que espanhol? faltam 10 minutos. Né? É? Não, mas fica frio, não é para saber. Me ajuda. Nós somos ninja. Me ajuda. Não, quando é 600, 599, 598. Não, vou ficar aqui. Povo, então qual é a probabilidade que você escolha um aluno? Tô no controle. Ó, cuidado com uma coisa que eu fico brincando com você e não tinha lido isso, ó. Qual é a probabilidade de você escolher um aluno e sabendo que ele não fala inglês, qual é a probabilidade de que ele fale espanhol? Então, assim, ele não fala inglês, então ele não pode estar aqui no meinho, ainda bem que não apagou. Qual é a probabilidade de que ele fale espanhol sem inglês, então? São 300? São 300.
300, então assim, sabendo que ele não fala inglês. 300 entre quanto? Vamos lá, vamos ver que a minha pergunta de novo. Escolhendo-se um aluno ao acaso e sabendo que ele não fala inglês. Qual é a probabilidade que esse aluno fale espanhol? 300 entre o quê? Entre o total da escola dessa coisa, que seria 1.200. Exatamente. Que seria 1/4, mas eu acho que eu errei esse troço porque eu tenho que ler direito. Vamos ver lá, porque eu fico fazendo zona com esse rapaz. Seja E o bonzinho. culpado sou eu. 1/2. Eu li errado. Eu sabia que era 1/2. Me ajuda a ler aí, vamos lá. Depois de muita leitura. Vamos lá. Deixa que eu leio pra você. Não, a última página só. Na última última página? Não, página. desculpa. Aquela O último última parágrafo. Último parágrafo. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Essa é a maldade do exercício. Eu vou dizer que eu fiz por querer, mas não fiz. Porque é o seguinte, isso aqui é chamado de probabilidade condicional. Então, assim, você já diminui algumas criaturas. Quer ver que bonitinho? Então, assim, sabendo que ele não fala inglês, isso aqui não faz parte de onde eu vou tirar os alunos. Ah, sim, claro, lógico. Ele Entendeu? já excluiu no problema, né? Então, assim, eu tenho o quê? Eu tenho 300, na verdade, não entre 1.200. Eu tenho 300 entre o que sobrou. E o que sobrou dessa coisa fofa aqui é o que está dentro do amendoim aqui. 300 entre aquilo ali. Então, olha que bonitinho. De verdade, a probabilidade dessa coisa vai ser... Muda a tela. Olha lá. A probabilidade disso aqui vai ser 300 entre os 600. E que daí é 1/2. Então, assim, a falta de leitura só. A gente fica zoneando aqui, de vez em quando eu não treino, mas a culpa é minha. Tá, mas explica de novo. Por que 300 sobre 600? Tá, tem fórmula para isso que eu já não lembro de fórmula. Eu acho que assim, o Enem nem... Não, o Enem nem vai para isso. Mas a ideia é a seguinte, ó, como ele já coloca aqui no começo, ó, sabendo que ele não fala inglês. Tá. Se eu sei que ele não fala inglês, então assim, o meu conjunto, o meu espaço amostral, o meu conjunto total, da onde eu tiro os valores, não é todo esse conjunto universo. O meu conjunto universo é só isso aqui. Ficou só os... Ah, sim. Os 300 e os caras que não falam nada. Você não tinha ideia e mais os outros. Exatamente isso. Então, os 300 e os 300 que não falam coisa alguma. Certo. Porque senão seria assim, qual é a probabilidade? Tem 300 entre 300 é 100%. Sim, daí é... Você chega numa sala de... chega na sala de inglês, aí, qual é a probabilidade de você falar um aluno que fala inglês? Bom, tranquilo? Então, assim, essa é bonitinha. Queridas criaturas, tem uma formulazinha para isso, caso vocês queiram fórmula. Eu não gosto muito da ideia, mas assim... O número de elementos da união de dois conjuntos é o número de elementos do primeiro, mais o número de elementos do segundo, menos o número de elementos da interseção. Não, fácil de guardar, bem fácil. Eu já guardei. É mesmo? Tranquilo. Mas é facinho. Isso aqui é o que você fez em conjunto lá. Quer ver que bonitinho? Isso aqui se mostra para o aluninho. Aguardei, tranquilo. Quer ver, ó? Você pega todos os elementos do primeiro conjunto. Vê se concorda com isso aqui. Em cor de tomatinho. Daí. Pega todos os elementos do segundo conjunto. Adivinha quem que você contou 2 vezes? O meio. Bem. Tá vendo que tá pintado de 2 cores Sim. lá? Isso significa que você vai fazer o quê? Diminui o meio. É só isso. Matemática é fácil, eu acho que você ficou traumatizado. Você e o Marlos estudaram com o mesmo professor lá, sabe? O Marlos também Eu acho ficou... que sim, cara. A louca não fala comigo. Você também tem problemas com a louca, não? Não, Deixa quieto, eu acho que não vai. Acho que Não, é eu também desistir. apagou da outra tela. Adoro isso, cara. Ó, o que eu queria fazer é o seguinte, agora ele apaga por camadas, tá vendo? Ele apaga assim, agora você coloca e ele apaga o resto. Bom, aqui é o seguinte, povo. Uma coisa que já caiu em alguns Enems é um troço assim. Aproveitar que eu tenho algum tempinho, a outra também é rapidinho. Pode aparecer isso aqui com 3 conjuntos. E o cara fala uma coisa assim, sabendo que o número de elementos do primeiro conjunto é 40, do segundo é 40, do terceiro é 40. Sei lá, no meio de A e B tem 18, no meio de A e C tem 20, no meio de B e C tem 15 e no meio dos 3, nossa senhora, ao mesmo tempo, estou psicografando a prova. E o cara que está nos 3 ao mesmo tempo é 10. E daí o cara pergunta assim, qual é o total de elementos que tem nessa escolitia, por exemplo? É o mesmo exercício e já caiu no Enem assim. Eu acho que a gente não fez porque era anterior a 2009 que a gente começou fazendo. Entende? Mas pode aparecer. Nós começamos em 2010. 10? Então 2010. Tá, então pode ser anterior àquilo lá. Exatamente. Então olha que bonitinho, povo, porque assim, ó, quando você vai distribuir os valores, você pode perceber que o conjunto A tem 4 partes. E eu não sei como é que essas partes são distribuídas. Então eu tenho que começar sempre pelo meinho, olha que bonitinho. No meio dos 3 conjuntos
tem 10 pessoas que gostam dos 3 ao mesmo tempo. E daí corta. No meio do B e do C tem 15. Só que no meio, entre o B e o C, já tem 10. Então você completa com o que faltou. É a mesma coisa, só com 3 conjuntos. No meio do A e do C tem 20. Se aqui já tem 10, você completa com o que faltou, mais 10. No meio do A e do B tem 18. Se aqui tem 10, completa com o que faltou, 8. E agora você pode ir para lá. O conjunto inteiro A tem 40. Se aqui já tem 28, faltou 2. 12, desculpa. O conjunto inteiro B tem 40. Se aqui já tem 23, 17. O conjunto inteiro C tem 25. Se aqui, aliás, tem 40. Se já tem 25, 15. Esse o que faltou foi professor bom, porque agora eu entendi. Mas é fácil isso aqui, entende? Não sei se entendeu só pela amizade, mas é facinho. Entendi mesmo. Entendi Na verdade, e olha que isso aqui... É o lógico, né? E é uma aula de 10 segundos, né? Tá? Então, povo, vamos lá. Esse aqui também é bonitinho. Esse aqui dá para sacanear um pouco com você, ó. Uma fábrica de fórmicas. Fórmicas é aquele negócio que o tamanduá come, né? Isso. Daí. Produz placas quadradas de lados de medida igual a Y centímetros. Então, assim, as placas quadradinhas têm lado medindo YPS. Daí, essas placas são vendidas numa caixa com N unidades. Isso aqui me lembra aquelas bolachas, cream cracker. A fome é dose, né? Mas tudo bem. Daí, ó, com N unidades na caixa. E é específica para que a área máxima que pode ser coberta pelas N placas. Povo do fundo do coração, esse aqui é o tipo de exercício chato pra caramba, tá? Depois eu mostro para vocês por quê. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados. Se fosse bolacha, era bem mais gostosinho, né? Ó, sim, sem daí, dúvida. assim, então ela pegou aqui umas novas bolachonas de 3Y por 3Y. Olha que bonitinho. Dos lados de sua placa, das suas placas. E conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. Olha que bonitinho. O cara aqui tinha um monte dessas porcariazinhas de área, de Y por Y, Y por Y, Y por Y, juntava todas essas porcarias e a área dava S. Ele pegou e deixou a bolachona gigante, agora ela vale 3Y por 3Y, e se você juntar toda a área desse troço, vai continuar sendo a mesma. Tá? Daí ele diz assim, qual é a quantidade X de placas do novo modelo em cada caixa? Bom, povo, se a área não vai mudar, é fácil. É só você calcular a área antiga e a área nova. Olha que bonitinho. Vamos colocar assim, área antiga. S porque matemático é meio chato, ele chama de superfície, surface, tanto faz. Qual é a área de um quadradinho Y por Y? Y ao quadrado. Essa coisinha que vai drento. Daí assim, qual é a área nova? A área nova, você pegou uns bolachão lá, desmaiou alguém. 3Y por 3Y, a área é base vezes altura. Ou multiplica essa coisa por essa, ou eleva o quadrado, dá 9Y ao quadrado. Foi você? Tá tentando matar outro copo aí, não? Não, tô quieto aqui, cara. Olha que bonitinho. Oswaldo, eu vou fazer você matar esse negócio aqui sem... Imagina assim, a área da superfície antiga era essa. Certo. Agora... Ela é essa. Ela aumentou para essa. Mas tem que ficar igual. Tem que ficar igual. As duas áreas têm que ser iguais. Que número que você tem que tirar daqui para que as duas fiquem exatamente iguais? Então você pega o número de placas e divide por 9. É só isso. É só isso? É. O que aconteceu? Quando você pega essa coisa aqui, você vai precisar de um certo número de placas para você chegar naquilo lá. Qual é o número de placas? O número anterior você divide por 9. Quer ver que bonitinho? Então assim, olha o que ele diz lá. Cadê? Cadê o N dessa coisa? São vendidas em N unidades. Então olha que bonitinho. De verdade, a área dessa coisa aqui... A área dessa coisa aqui é y ao quadrado vezes n. Sim, eu não sei. É a área sei de uma só, n eu vezes. não sei também a unidade. Daí ele diz assim, só que a área dessa coisa tem que ficar igual a essa. Para que elas fiquem iguais, compare isso aqui. Por quanto que você vai ter que dividir isso daqui para que fique igual ao número de cima. Bom, vai ter que aparecer o n também. Para ficar igual lá. Ó, isso aqui tem que ficar igualzinho lá. E o que vai ter que sumir? O 9, olha que bonitinho. Se você colocar o 9 ali, desaparece. E aquilo ali fica igual. Ó, muito triste. Dá pra fazer desenho com o cream cracker no dia da prova. Você fica montando em cima da folhinha. Não? Não. Olha. Deixei traumatizado? Eu acho que eu realmente tive maus professores de matemática. Não, de verdade a gente tá brincando aqui, mas assim, eu acho que eu passei. Agora eu não vou sair também, não vou dar tchau, não quero falar mais nada. Eu não queria mostrar a prova, agora também não vou sair. Ó, mas tem.
a gente pegou uma época, e você sabe disso, melhor do que qualquer um aqui, Sim. o Marlos também. Os professores eram intocáveis. Então, assim, o cara te ensinava às vezes errado e não Mas olha... você não podia nem perguntar, né? Exatamente, Você não porque podia nem era perguntar. o douto cidadão. Que era uma ofensa, inclusive, você perguntava. Burra, chegava em casa sem um tufo de cabelo e não podia abrir a boca também. Beleza? Bom, povo, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. O Tomate ele ganhou 10ão para dizer que ele Tomate entendeu. é o raio que o parta. O professor Oswaldo, vulgo Tomate, ganhou 10ão para dizer que entendeu. E daqui a 5 minutos, a vez dele na vingança. Até lá, povo.